No cinema, a arqueologia é sinônimo de viagens e aventura. Com certeza você já pensou em encontrar tesouros no deserto, enfrentando 1000 perigos. Será que nossos arqueólogos no mundo real também vivem esta aventura? Quando nós falamos do arqueólogo, geralmente as pessoas pensam em aventura, em arqueólogo lutando contra os nativos de algum país desconhecido em busca de objetos. O arqueólogo retratado nas várias mídias, né, principalmente no cinema, é retratado como um grande aventureiro. E geralmente atrás de um objeto que seja um objeto magnífico, né, ou lugares fantásticos, né. Muitos arqueólogos, colegas, eles se vestem um pouquinho como os aventureiros, mas ele usa aquele chapéu, ele usa coletes, botas, ele não presta muita atenção à sua roupa, então quando ele vai para campo, ele assume um outro personagem, aquele personagem também de aventureiro. Que nós geralmente vamos escavar em lugares fora dos centros urbanos, nós acampamos, nós vamos encontrar animais peçonhentos, como cobras, aranhas, né? Claro, não tão magnífico como a Indiana Jones, que cai dentro de um compartimento cheio de serpentes venenosas, né? Nada disso, mas tem esse aspecto de aventura. E o ato da descoberta é tão emocionante quanto. Neste momento, podemos nos perguntar o que é realmente ser um arqueólogo. Será que está mais perto disto? Ou disto? O arqueólogo é um profissional que tenta reconstituir a história usando para isso objetos materiais que passam a ser os seus documentos. Aqui no Brasil, arqueólogo se veste muito como os biólogos também, com chapéu, com roupas de pescador, roupa de caçador. Então ele tem que se proteger do vento, da chuva, etc. Então é isso que ele usa. Quando nós vamos para o campo, nós nos parecemos muito com peões de estância. Nós vestimos do mesmo jeito, nós usamos roupas velhas, nós andamos carregando sacos, enxadas e outras coisas. A gente olha as fotos antigas dos arqueólogos da década de 30, 40 do século passado, eles lembram um pouquinho Indiana Jones, né? Com a roupa que eles usam, os chapéus, as botas, o cara que bebe muito e que pega todas as mulheres em campo, né? Isso é um pouquinho aquela fantasia que ocorre paralelamente àquela descoberta do arqueólogo. Mas as aventuras de verdade acontecem nesse momento da descoberta, né? Acontecem na cabeça dos arqueólogos e dos que estão envolvidos nesse processo da descoberta. E essa é uma coisa muito mais gostosa do que correr e fugir dos nativos, né? A realidade não é exatamente o que retrata o cinema. Mas como alguém se torna arqueólogo? Antigamente, arqueólogo era quem estudasse muito e tivesse experiência na área. E hoje, existe faculdade de arqueologia? Quando eu comecei a arqueologia em 1958, não havia nenhuma formação de arqueólogo. Nós, os primeiros, somos autodidatas, a gente andou pelo mundo buscando informação. Hoje, um arqueólogo é alguém que possui graduação em arqueologia ou graduação na área de ciências humanas e mestrado ou doutorado em arqueologia. Para construir a história a partir dos objetos, o arqueólogo deve seguir uma metodologia de trabalho, que é muito mais do que simplesmente escavar buscando artefatos. Vamos ver agora como este trabalho se desenvolve. Naturalmente, a sensação de aventura está relacionada com as saídas de campo. Neste momento, o arqueólogo não apenas está em contato com a natureza, mas também com aquele frio na barriga correspondente à expectativa de encontrar algum artefato ou sítio arqueológico em potencial. O tempo que os alunos mais gostam, né, é aquele tempo em campo. Os objetos depois, às vezes, de 10 mil, 15 mil anos, que jamais foi tocado por uma mão humana de novo, ele é o primeiro que toca. Essa emoção que é justamente a coisa interessante para o arqueólogo. Antes de ir para o campo, o arqueólogo deve preparar um projeto científico delimitando seu objeto de pesquisa, as áreas a serem prospectadas e, principalmente, planejar bem a sua expedição. Ir a campo significa onde a equipe vai se hospedar, se está bem hospedada, né? Geralmente acampa, dependendo do local. Nós trabalhamos, por exemplo, em Pinhal da Serra, né? Bem afastado daqui, 6 horas de viagem.
Uma vez completada esta fase de planejamento, ele deve prospectar os possíveis sítios arqueológicos em busca de artefatos que indiquem que no passado existiu presença humana no local. Primeiro ele vai reconhecer esta área, vai ver que tipos de materiais ou de lugares arqueológicos existem. Ele os avalia, faz pequenas prospecções, pequenos cortes para saber o que existe, recolhe o material de superfície e se ele acha que há um lugar importante que ele precisa de um trabalho maior, ele faz uma escavação. Estamos falando em prospecção, sítios arqueológicos, artefatos, mas você sabe o que são estas palavras? Um artefato é um objeto, tal como ferramentas de pedra ou peças de cerâmica, que sofreu ação humana séculos atrás, em outra cultura, e que é recuperado nos dias de hoje, identificado e analisado pelos arqueólogos. A prospecção consiste em vasculhar uma área atrás de indícios de que possa existir um sítio arqueológico. Existem diversas formas de fazer a prospecção. Existem prospecções interventivas, que é quando a gente abre intervenções no solo. Existem prospecções à procura de sítios. Isso pode se dar de maneira aérea. Bom, as sondagens, elas são quadros, quadrículas abertas, que podem variar de tamanho, de 1 metro por 1 metro, meio metro por 1 metro. A gente baixa elas até encontrar um solo estéril, onde não existam mais evidências de ocupação humana, uma vez que a arqueologia ela busca vestígios humanos, vestígios culturais humanos. As tradagens elas são coisas mais centralizadas, elas são realizadas com a cavadeira. A diferença entre as duas é que uma sondagem ela te dá uma visão mais horizontal do solo, ela tem uma abertura maior, enquanto uma tradagem ela te dá uma visão mais vertical. E é claro que a gente faz uma prospecção também oportunística. A gente vai na sede das fazendas e pergunta para o proprietário. Ele diz, não, eu já encontrei aranda terra, encontrei cacos de cerâmica, encontrei pedras que vocês falam que são lascas, raspadores. Ele reconhece, né? Então é muito mais fácil para nós irmos em todas as propriedades e perguntarmos. Isso a gente chama de prospecção oportunística. Um sítio arqueológico é um local onde se encontra uma concentração destes objetos, onde se supõe que existiu um assentamento, como uma vila ou povoamento. Uma vez encontrado material suficiente, inicia-se o processo de escavação. O sítio arqueológico é o local onde se dá a escavação. A área a ser escavada deve ser demarcada a fim de reconstruir o local a partir dos artefatos encontrados. Isso se faz com uma quadrícula, com cordas ou fitas demarcando cada quadrado. Escolhe o sítio para ser escavado e se começa a processar a escavação, que é uma das partes mais emocionantes, que é a descoberta. Por causa de uma escavação, a gente já identificou a existência de vestígios arqueológicos no local. A gente vai delimitar esse sítio. Então se quadricula toda a área para ter um controle, né, da informação à medida que ela for retirada do solo. O planejamento foi feito, o sítio está mapeado e quadriculado e a escavação está em andamento. Mas como os arqueólogos realmente escavam em termos de metodologia e equipamentos? O interessante é que as coisas que o arqueólogo usa em campo são as mesmas que outras profissões também usam em campo. Muitas vezes as pessoas acham que nós fazemos escavações usando trator, retroescavadeira. O nosso instrumental básico para uma escavação numa terra como o Rio Grande do Sul, onde chove muito, é a enxada, a colher de pedreiro e o pincel, para não estragar nenhum material e para poder documentar. Além do mais, ele usa equipamentos sofisticados como, sei lá, estação totais, computadores, tem processos de registrar em campo já tridimensionalmente. A tecnologia avançou muito aos arqueólogos. Existe muito trabalho a ser feito após a escavação, e este trabalho será executado dentro de um laboratório. É lá que o arqueólogo passa a maior parte de seu tempo, lavando, catalogando e analisando artefatos encontrados em escavações. Ele fica 1/3 do tempo em campo e 2 anos em laboratório para administrar, para limpar as coisas que ele encontrou e fazer seus relatórios. E se recolhe tudo que for encontrado, que será levado ao laboratório, onde nós vamos fazer a curadoria, que é a parte da lavagem, numeração, acondicionamento do material e depois a análise, e depois a interpretação dos dados. Você
analisa um material, desenha um material e fotografa, e depois disso você identifica esse material e põe numa reserva técnica. No laboratório, os procedimentos também seguem uma metodologia, começando pela lavagem e catalogação dos artefatos. A lavagem ela é bem simples a princípio. Se utiliza materiais bem básicos como escova de dente, por exemplo, escova mesmo de lavar roupa, escovinhas, e o material ele deve ser lavado somente com água e esfregando bastante. Já se começa a ser feito, de certa forma, análise do material, porque tu percebe, por exemplo, os lascamentos, como eles são feitos. Tu acaba percebendo se é uma ponta de flecha, pela direção justamente das lascas que tu vê na pedra. E uma vez que o material já está limpo em condições, ele pode ser armazenado ou analisado em laboratório. Catalogação é uma questão simplesmente de numeração de material arqueológico e transferência desses dados para uma tabela. Então, trabalhamos com uma tabela, um lápis, caneta e tinta. A partir do catalogar, nós ou acondicionamos para análise futura ou partimos direto para a análise do material. A análise dos artefatos, acompanhada da pesquisa bibliográfica, é o ponto alto do trabalho desenvolvido. Se analisam aspectos mais técnicos e descobertas anteriores, que permitirão ao arqueólogo fazer novas inferências. Somente após todo este trabalho, que começa na prospecção de campo, passa pela escavação e continua no laboratório, é que o arqueólogo poderá mostrar os resultados de seu trabalho, publicando-os em artigos e estudos científicos. Muito importante é a divulgação do conhecimento, seja em fóruns especiais, congressos, em revistas específicas ou para o grande público. Inclusive, essa exposição é esse retorno para a comunidade do conhecimento produzido, porque o arqueólogo, quando escava, destrói o sítio. Então, ele precisa registrar muito bem e divulgar essa informação. Ao analisarmos o que vem sendo pesquisado e publicado atualmente, podemos ver que não é preciso ir até o Oriente Médio para encontrar sítios arqueológicos interessantes. Há muitas pesquisas importantes no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nós temos sítios espetaculares, né? Não precisamos ir muito longe reportar as pirâmides do Egito, as pirâmides incaicas ou mesoamericanas. Nós temos os sambaquis, né, no Brasil, que são construções fantásticas. Nós temos essas casas subterrâneas que também são fantásticas. Nós temos as regiões litorâneas, que são os sambaquis, pesquisas maravilhosas em Cerritos, no Planalto, né, nas casas subterrâneas. E depois temos uma região muito importante na região pampiana, né? Temos descobertas bem antigas de sítios arqueológicos de 12, 13, 14 mil anos atrás. Durante muitos anos, o arqueólogo só podia seguir a carreira acadêmica. Recentemente, a demanda por estudos arqueológicos cresceu exponencialmente. Isso porque a lei exige que antes de qualquer grande obra de construção civil, deve haver um estudo arqueológico para evitar perder-se um sítio importante. Então, surgiu uma nova oportunidade de fazer arqueologia que atualmente absorve 95% dos arqueólogos brasileiros, que é de assessoria para grandes obras. As intervenções, para o caso de uma arqueologia de contrato, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que ir até o local onde o empreendimento vai ser construído, então nós temos que abrir sondagens e tradagens, à procura de evidências não somente em superfície, mas em subsuperfície. A pesquisa arqueológica acadêmica visa resolver problemas, preencher lacunas do conhecimento sobre a pré-história do Rio Grande do Sul, sobre a pré-história do Brasil, indiscriminadamente. E a arqueologia de mercado visa justamente trabalhar áreas que vão ser afetadas por obras de engenharia. A arqueologia de contrato ela é de suma importância, uma vez que ela é a principal responsável pela defesa do patrimônio arqueológico no caso de empreendimentos. Com o mercado em expansão e o resgate do patrimônio histórico e arqueológico sendo cada vez mais valorizado, a arqueologia é uma carreira promissora. Nós temos um rico patrimônio no Brasil, e acredito que 50% desse patrimônio completamente desconhecido ainda. A arqueologia tem muito futuro no Rio Grande do Sul e no Brasil. O que motiva qualquer arqueólogo é a curiosidade, a ânsia por descobrir respostas. É dar voz aos ídolos de pedra
atrás das vitrines de um museu. E é isso que o arqueólogo faz, ele dá voz à cultura material para tentar fazer as pessoas que produziram aquilo falarem. Não precisa de muitas fantasias, de pedras rolando e de flechas, etc. Essas fantasias acontecem na cabeça e essas emoções de tocar novamente numa peça, isso é que alimenta o arqueólogo, né? Para aqueles que pretendem seguir a carreira de arqueologia, esse trabalho de detetive, de descobrir as coisas, é fascinante e tem um mercado de trabalho muito grande. Então venham para a arqueologia. Ele desenha os objetos, ele descreve os objetos e ele pensa sobre essa relação entre as pessoas e os objetos que ele escavou. Então isso deixa espaço para um grande potencial de habilidades, né? Então aquele que gosta de fazer tudo isso, ele é bem-vindo aqui na arqueologia, com certeza. A arqueologia é um sonho. Mesmo quando você não vai escavar pirâmides, você está descobrindo coisas, documentos para escrever uma história que as pessoas nem sequer sonham. Hoje, quando você vai pensar em ser arqueólogo, você tem que pensar numa profissão estável, você vai ser um operário, você vai achar 99% de coisas comuns e talvez você tenha a sorte de achar uma coisa extraordinária. Vale a pena, é uma coisa fantástica você ser arqueólogo, você descobrir coisas que nunca ninguém viu e construir com isso uma história diferente ou das nossas populações indígenas ou da nossa história passada, de um casarão, de uma igreja, de um presídio, de uma fortaleza ou de alguma outra coisa. Ainda vale a pena ser arqueólogo. Se vocês têm isso como sonho, vocês devem seguir esse sonho e investir. Então é só estudar e fazer arqueologia, porque é algo extremamente gratificante.